Segunda passada foi capa do Tribuna de Notícias a seguinte matéria muito triste para o Criciúma. São 4.000 famílias vivendo abaixo de R$ 178 por mês, sendo que 3.100 famílias vivem com menos de R$ 90 por mês. Se a gente for colocar aí 4 pessoas por família, são mais de 10.000 pessoas em extrema pobreza em Criciúma. Uma notícia bastante triste. Nós sabemos que os programas federais de transferência de renda eles são importantes. O governo Lula criou o programa Bolsa Família, que ajudou a reduzir em 40 milhões de pessoas que foram retiradas da extrema miséria nesse país. Agora também teve o auxílio emergencial durante a pandemia, que graças à oposição no Congresso do PT e partidos aliados, foi conquistado R$ 600 para as famílias com 1.200 para a mulher e chefe de família. Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, só queria conceder R$ 200. Graças à oposição, foi conquistado 600 e agora ele reduziu para R$ 300, o que é lamentável. Deveria manter R$ 600 até dezembro. Mas e o município? Eu pergunto para vocês, poderia criar políticas públicas de redução da pobreza? De combate à miséria? Eu acredito que sim. Mas falta vontade política. Falta priorizar as ações sociais na gestão municipal de Criciúma. E aí eu digo para vocês que veio uma pandemia de coronavírus. O que era para ser a prioridade de uma gestão municipal? Garantir a comida na mesa das pessoas e um cuidado forte em relação à saúde. E não ver prefeito fazendo vídeo de máquina e asfalto na cidade. A prioridade agora é a vida das pessoas, é comida na mesa e saúde. O que poderia ser feito? A meu ver, o prefeito realmente poderia ter chamado os donos de grandes supermercados, porque esses não perderam nada no coronavírus, porque esses continuam abertos de segunda a segunda. Deveria chamar os donos, por exemplo, do Bistec, do Manente, do Giasse, do Angeloni e pedido e cobrado. Cada mês vocês vão doar quantas toneladas de alimento? Eles deveriam doar 1 tonelada de alimentos pelo menos por cada mercado. Por mês eles deveriam doar. Ah, mas é muito. Não, não é muito, porque no coronavírus todos perderam. Tá? Todos foram afetados, direto ou indiretamente. Então o prefeito poderia ter chamado os grandes donos de mercados, feito uma parceria com eles para eles doarem alimentos, e esses alimentos eram para ter chego na mesa das pessoas lá no começo da pandemia, final de março e abril. Então, pegar essas doações dos mercados, levar até as pessoas. Outra coisa, criado uma conta única, e aí ter batido na porta de cada grande empresário de Criciúma e pedido uma doação em dinheiro. Você ia pegar esses milhões que iam arrecadar dos grandes empresários de Criciúma, porque tem aí grandes empresários que têm muito dinheiro, que poderiam contribuir bastante com esse fundo de combate à extrema pobreza. Daí você teria os milhões desses grandes empresários que teriam doado. Daí você teria, primeiro, o alimento que chega nas pessoas no começo, com os mercados dando, os grandes empresários doando numa conta esse dinheiro, e aí poderia complementar com dinheiro público, o dinheiro que a prefeitura tem, porque ela recebeu 61 milhões de reais durante a pandemia, sendo que 23 milhões pode colocar em qualquer área, fora o que já tinha em caixa. Ou seja, o município poderia criar um programa municipal de combate à pobreza, um auxílio emergencial municipal, um auxílio emergencial de Criciúma. O prefeito poderia ter criado de abril até dezembro um programa emergencial que fizesse chegar a cada família um valor de 100 a 200 reais, dependendo da quantidade de filhos, de 100 a 200. Você imaginou, você que está me assistindo, se cada família pudesse ganhar de 100 a 200 reais do mês de abril ao mês de dezembro? Você imagina? 9 meses recebendo esse auxílio de uns 200 reais por mês. O quanto que ia injetar isso no comércio local? O quanto que isso ia fazer girar a economia de Criciúma? Porque cada real na mão de uma família, pessoal, ela retorna muito mais vezes para a economia. Você ia fazer o quê? Você ia tirar pessoas da extrema miséria, da fome, e ia permitir que essa pessoa ao menos pudesse comer. Eu sei que 100, 200 reais não é muito pouco. Mas em vista de um governo que não concedeu nada, já é algo, já é um avanço.
Então você poderia criar um auxílio emergencial em Criciúma de 100 a 200 reais do mês de abril a dezembro para combater a extrema pobreza. Porque nós temos famílias com menos de 90 reais por mês, menos de 100, que não conseguiram, não ganharam o auxílio emergencial, que estão até hoje esperando, que ganham muito pouco do Bolsa Família. Além de ganhar pouco do Bolsa Família, às vezes não ganha e às vezes não ganha nem o auxílio emergencial. Nós temos gente que ficou desempregada agora há pouco tempo, pessoas que ficaram desempregadas durante a pandemia e que não estavam no cadastro único, que não estavam ganhando Bolsa Família e não conseguiram ganhar o auxílio emergencial. Existem várias realidades. Aí nós temos os CRAS, o Centro de Referência Assistência Social, são 6 em Criciúma. E aí o CRAS poderia estar fazendo essas inscrições essas famílias com todo o controle, o rigor técnico, pente fino na renda das famílias, e aí conceder esse valor para realmente aquelas famílias extremamente pobres de Criciúma. E aí nós poderíamos ter um baita auxílio de 100 a 200 reais de abril a dezembro, fazendo com que essas pessoas tivessem ao menos o que comer, tivessem uma proteção a mais na pandemia e assim pudesse garantir o alimento, garantir a subsistência dessa família, inclusive aquecer o mercado local de Criciúma, fazendo com que essas pessoas comprassem no mercadinho, um negócio ali próximo da sua comunidade, e assim injetasse a economia e beneficiasse a todos, porque esse dinheiro ele ia retornar para a economia, inclusive ia ajudar a combater a crise econômica que piorou com a pandemia. Então, isso são ideias diferentes, ousadas. Lá na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, o prefeito do PT, ele criou uma moeda única na cidade, a Mumbuca. Ou seja, só na cidade a pessoa pode comprar, só naquela cidade a pessoa pode usar esse dinheiro Mumbuca. Então cada família recebeu uma quantidade de Mumbuca e com essa quantidade de dinheiro ela pôde passar em casa, se proteger da pandemia e assim comprar na cidade para aquecer o mercado local. Também seria uma ideia interessante, uma moeda municipal em Criciúma, mas nem precisaria chegar tanto se a gente ainda tivesse esse auxílio emergencial de 100, 200 reais só em Criciúma, criado pela gestão municipal. Ou seja, nós temos um baita exemplo de Macaé, onde foi criada uma moeda própria no município, a Mumbuca, para que essas pessoas ganhassem a quantidade de Mumbuca e ela comprasse apenas no município. Então cada um que tivesse essa quantidade de dinheiro criado para gastar apenas no município, pudesse aí garantir o alimento, garantir o material. E isso ajudou muito Macaé, pessoal, a aquecer a economia, porque as pessoas conseguiram ter uma renda, resistir na pandemia, muitos desempregados sem trabalho ali, nesse período, muitos puderam ter essa renda e comprar na cidade mesmo de Macaé e aquecendo o mercado de Macaé. Porque criar uma moeda municipal para que as pessoas comprem só naquela cidade e assim, né, possa fazer com que o comércio local se desenvolva. São boas ideias, né, que o prefeito de Criciúma deveria adotar. Uma renda emergencial em Criciúma para atender as famílias de abril a dezembro, batendo na porta dos grandes empresários e donos de mercados para conseguir mais doações e assim ajudar mais as famílias. A gente sabe que a assistência social ajudou, contribuiu, mas foi pouco. A gente sabe que teve muitas instituições doando e ajudando, que foram muito importantes. Se não fossem essas instituições como o Bairro da Juventude e como outras, as pessoas estariam com muito mais fragilidade. Eu, por exemplo, tive a oportunidade lá no mês de abril fazer uma campanha e aí com a ajuda de vários professores e direção consegui ajudar as famílias da Santa Augusta, levando alimento para mais de 40 famílias, ajudando mais de 150 pessoas, assim como eu ajudei no CRAS e levei também alimentos em outros bairros como Renascer. Fiz a minha parte lá atrás, ajudei no que eu pude, mas isso poderia ser algo muito mais amplo, chamado dono de mercado, grandes empresários que pudessem ajudar nessa conta municipal para ajudar nesse fundo municipal com muito mais dinheiro do poder público de Criciúma, juntando o dinheiro do poder público municipal de Criciúma, que é dinheiro do imposto que chegou a Criciúma, mais com o dinheiro que esses empresários doavam e as doações do mercado, nós íamos conseguir ter um programa robusto de transferência de renda, ajudando as famílias de Criciúma nesse período de extrema pobreza que nós estamos vivendo. Um programa municipal de Criciúma, um auxílio emergencial criciumense, para ajudar as famílias e ajudar a tirar elas da fome, da extrema pobreza. Chega de invisibilizar as pessoas mais pobres dos bairros de Criciúma. Tem muita gente passando dificuldade no bairro Renascer, no Teresa Cristina, no Cristo Redentor e em várias outras comunidades que estão clamando por política pública. Lá no Rio Maina, no Monte Castelo, onde foi
palco dessa reportagem, onde tem muitas pessoas aglomeradas em trilhos e perto de rios, sofrendo com a falta de política pública. Está na hora do município olhar para as comunidades mais pobres de Criciúma, porque a gente que se coloca, como no meu caso, como pré-candidato a vereador, e outras pessoas que se colocam aí como representantes da população, que querem representar a população, elas têm que ter um mínimo de empatia, se colocar no lugar do outro e se preocupar com as pessoas mais pobres da cidade. Porque não adianta ficar aqui de blá 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 sem se preocupar com aquelas pessoas que estão lá no bairro sofrendo muito da pandemia. Pessoas na comunidade invisibilizadas sem o apoio necessário. Então o município precisa investir muito mais no social, garantir políticas públicas em várias áreas para essas pessoas. E eu tenho aqui como um dos grandes objetivos sempre discutir e abordar os temas da nossa comunidade, da nossa periferia. Não dá para você colocar o nome como pré-candidato a vereador e não ter propostas concretas de melhoria de vida das pessoas que vivem nos bairros lá, muitas vezes mal tendo o que comer, com filhos, com problemas graves e precisando do auxílio do poder público. Fica aqui a minha reflexão. Eu dei humildes sugestões do que o município poderia estar fazendo. A gente sabe que o município ele não pode fazer tudo, mas ele pode fazer muito. Basta ter vontade política de melhorar a vida do povo. Quando tem um prefeito, quando tem vereadores, quando você tem vereadores na cidade, 17 vereadores, e um prefeito, é para melhorar a vida do povo. São para melhorar a vida do povo. O prefeito para executar, o vereador para legislar, tá cobrando. E assim a gente precisa discutir isso, porque o povo dos bairros da periferia de Criciúma está clamando por política pública. Eu venho aqui fazer esse vídeo muito importante, porque nós precisamos ampliar bastante os investimentos sociais em Criciúma, que é uma cidade onde 70% para mais da população de Criciúma ganha até R$3.000. Ainda temos uma parcela significativa de pessoas que não têm um ensino fundamental, um ensino médio completo, ou seja, nós temos muitas pessoas passando extrema dificuldade em Criciúma. Está na hora das políticas públicas chegar a todas e todos na nossa cidade. As pessoas precisam de apoio. E o poder público precisa criar um amplo e ousado plano de gestão pública inovador que Criciúma, a principal cidade do sul de Santa Catarina, merece e precisa. Fica aqui a minha reflexão. Um abraço a todas e todos.